Fala pessoal, tranquilo? Estamos aqui então para mais uma aula. Essa aula é uma aula bônus de um tópico que não é muito cobrado nos livros didáticos, mas pode vir a aparecer em vestibulares um pouco mais difíceis ou até no Enem, se a questão for devidamente contextualizada, tá? É o caso das exceções à distribuição eletrônica de Linus Pauling. A gente viu aquela distribuição de Linus Pauling que ela segue uma sequência, uma ordem de energia. Então, quando eu respeito aquela ordem de energia, eu tenho o preenchimento correto dos orbitais e dos subníveis. Beleza, tranquilo. A questão é que algumas famílias têm exceções, tá? É o caso da família 6 e da família 11 da tabela periódica, tá? Que são metais de transição. No caso da família 6, o tungstênio não entra nessa exceção, tá? Ele não segue a exceção, ele segue a distribuição normal, porque ele é um átomo muito grande, então a questão que é colocada aqui não interfere para o tungstênio. Mas a questão é que a família 6, o crômio e o molibdênio, eles terminam com a configuração eletrônica sempre assim, ó, NS2, N-1, número quântico principal menor, né? D4. Só que essa configuração aqui, ela é instável. Eu vou mostrar o motivo dela ser instável, tá? Vou mostrar aqui agora os orbitais esses orbitais S e D aqui, como é que eles ficam. Eles estão nessa situação aqui, tem o orbital S e o orbital D. Vou fazer só as divisões do orbital D aqui. Beleza. Então tenho 2 elétrons no orbital S e 4 no orbital D. Só que lembra que eles são sempre colocados primeiro num determinado spin, depois que eu vou invertendo eles. A questão é que isso aqui não é muito simétrico, não é muito estável para o átomo, tá? Essa situação que eu tenho aqui. Então é mais estável para ele, ao invés de ter um orbital não ocupado, ter todos os orbitais ocupados por um elétron só. O que acontece então? Ele passa por uma configuração nova, mais estável, que é a NS1, N-1, D5. Essa sim é estável. O que acontece nessa configuração na verdade? Eu vou fazer de novo aqui os orbitais para a gente ver. Eu vou ter orbital S, orbital D, beleza. Acontece que um elétron do S ele é promovido para o D, de forma que eu tenho agora 6 elétrons desemparelhados. Isso aqui torna o sistema muito mais estável, muito mais estabilizado do que no caso anterior, tá? De certa forma também tem um negócio interessante, que isso aqui torna o sistema mais paramagnético, ou seja, ele aumenta as propriedades magnéticas do sistema. Eu tenho spins alinhados num sentido só, então eu tenho um vetor de campo magnético, de momento magnético, na verdade, orientado. Isso contribui muito para o aumento das propriedades magnéticas, tá? Isso é um fato importante. As propriedades magnéticas são, de certa forma, regidas por esse alinhamento aqui. Então, nesse caso, esse aqui é um comportamento paramagnético, né? Os spins estão todos alinhados no mesmo sentido, beleza? Então, isso vale para o crômio e para o molibdênio, tá? Na família 6. O tungstênio não entra nessa história. Então, pessoal, existe uma exceção aqui também para os casos da família 11. Família 11, aí tem os 3 caras da família 11 entram na exceção, tá? Que é o cobre, o ouro 79 e a prata 47. Não estão na ordem não, tá? É o cobre, prata e ouro. Só coloquei aqui na ordem que eu lembrei. Beleza, não tem problema não. O que acontece aqui, pessoal? Na distribuição desses caras, eu vou terminar sempre da seguinte maneira. Eu vou fazer do cobre, que vai ficar como exemplo, e depois eu só represento do ouro e da prata. O cobre vai ser um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, beleza? Então para o ouro vai ser xenônio,
4F14, 6S2, 5D9. E para prata, criptônio, 5S2, 4D9. Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece? Eu vejo também um padrão que se repete aqui, que é eu terminar a configuração em NS2, N-1, D9. Isso aqui, obviamente, é instável. Pelo mesmo motivo que eu apresentei lá em cima, tá? Por quê? Vamos representar para a gente ver então. Tem aqui S e o D. Então o D eu vou botar aqui, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 2 elétrons no S e 9 no D. Beleza? Então eu fico com um desemparelhado aqui. Isso aqui não é interessante. Existe uma assimetria que não é interessante energeticamente falando. Então, para poder quebrar isso aqui, eu crio um novo parâmetro. Que é fazer o quê? Deslocar um elétron do S para estabilizar o orbital D, que é maior, com 10 elétrons. Esse modelo aqui é um modelo estável. Tá? Então, na verdade, até fazer de uma vez para não esquecer. No ouro, na prata e no cobre não está dessa maneira aqui. Ó. Eu vou ter lá algo um pouco diferente, que é o 4S1, 3D10, 6S1, 5D10, 5S1, 4D10. Por quê? Fazendo agora os orbitais para a gente ver com calma, né? S, P, 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu fico com um elétron no orbital S e esse outro vai ser promovido para poder emparelhar lá no orbital D com um único elétron que estava desemparelhado. Então aí sim eu chego na situação estável. O interessante é que, comparado com o outro lá, né, com o outro caso da família 6, aqui eu tenho um caso de diamagnetismo. Diamagnético. Quase todos estão emparelhados, né? Tem só um desemparelhado aqui. Isso promove uma certa uma queda de propriedades magnéticas, porque eu anulo os campos magnéticos internos, os momentos magnéticos, né? Isso se reflete, por exemplo, no fato do ouro não ser atraído por ímã, ou ser mal atraído por ímã, né? Não é bem atraído. Enquanto outros metais como o ferro, por exemplo, são bem atraídos. O ferro é paramagnético, beleza? Então, na família 11, todos seguem essa seção. E na família 6, vou voltar aqui para a gente poder só corrigir, eu tenho o crômio e o molibdênio só seguindo. O tungstênio não segue, tá? E aí, só para ficar legal, aqui ó, vai ficar então da maneira correta: 4S1, 3D5, 5S1, 4D5. Beleza? Então esse foi o nosso bônus, pessoal, de distribuição eletrônica nos casos de exceção. Beleza? Aproveitem aí e até a próxima. Valeu!